Bom dia, graça e paz, Deus abençoe a todos vocês. É uma alegria estar aqui nessa manhã buscando a presença de Deus e sabendo que grandes coisas o Senhor já tem realizado e que os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos pensamentos. Deus tem preparado bons planos para você. Você acredita nisso? Que Deus tem preparado boas coisas para a sua vida? Amém? Deus tem preparado e muito mais ainda o Senhor vai realizar. E eu quero orar enquanto todos estão chegando na live. Já se inscreva aqui no canal que ainda não se inscreveu e compartilhe com seus amigos, amém? Hoje eu vou falar sobre transferências espirituais, continuar no tema dessa semana de libertação e profético também. Mas antes disso, antes de falar sobre isso, hoje eu vou falar sobre a voz. E antes de falar sobre isso, eu quero orar. Pai, em nome de Jesus, diante da Tua presença, nós estamos aqui, Pai. Queremos ser conduzidos pela Tua presença, pela Tua graça, pela Tua unção. Queremos que a bondade e a misericórdia do Senhor nos acompanhem. Em nome de Jesus, oramos pedindo, Deus, cobre nossa família com Teu sangue precioso, nos livra de toda maldade, de todo mal, quebra toda a cadeia espiritual e dissipa as trevas, desfaz todas as barreiras que possam estar agindo contra a vida e o corpo desta pessoa, traz saúde em nome de Jesus. Repreendo todo espírito de enfermidade, em nome de Jesus, toda moléstia, toda doença, tudo que não provém de Deus, em nome de Jesus. Repreendo todo câncer, toda doença no abdômen. Deus me mostrou uma doença no abdômen de uma pessoa. Em nome de Jesus, seja curado agora. Seja livre deste mal. Em nome de Jesus, que teu corpo receba a cura de Deus agora. Eu quebro toda a sentença maldita, toda a sentença de morte. Eu cancelo agora. Em nome de Jesus, tudo que está no ventre desta pessoa que não provém de Deus, seja desfeito, seja desmanchado em nome de Jesus. Pai, vem com teu poder e traz saúde, traz cura. Em nome de Jesus, sara o ventre deste homem. Em nome de Jesus, que esse homem seja curado agora, pelo sangue de Jesus. Amém. Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos aqui ao canal de Libertação. Hoje eu quero falar sobre transferências espirituais, estou falando sobre isso nessa semana. E hoje eu quero falar sobre a transferência por meio da voz. Por que por meio da voz? Por meio da palavra, Deus criou todas as coisas. Então, a palavra de Deus, o que sai da boca de Deus, exerce grande poder, exerce grande força. E as palavras dos homens também exercem influência, também exercem força, determinação, decisões. Então, por meio da voz existem comandos, existem ordens. E no meio destes comandos, muitas vezes também existe o espiritual por trás, trazendo uma confirmação, né? Aquelas palavras sendo corroboradas, testificadas, e tudo isso, toda essa força que existe nas palavras é porque Deus deu autoridade aos homens, mesmo que essa autoridade tenha caído com o pecado, Deus ele deu autoridade aos homens. Deus deu voz ativa ao homem. Por isso que o Senhor criou todas as coisas, mas
quem deu nome aos animais, essas outras funções de voz ativa, de voz onde era para governar na terra, Deus entregou ao homem, embora o homem tenha decaído. Mas existe uma autoridade liberada nas palavras. Existem palavras autorizadas que saem da boca das pessoas. Você nunca ouviu falar de pessoas que você conhece, que parece que tudo que ela fala acontece, tudo que ele fala acontece, e às vezes não é coisa boa. E tem pessoas que dizem, não quero nem ouvir porque tudo que você fala acontece, parece que tem força na palavra daquela pessoa. E isso é por causa da autoridade por meio das palavras. E essa autoridade por meio da palavra, da voz ativa, ela traz transferências espirituais também. Então não é só um comando, não é só uma voz. Existe uma informação espiritual muitas vezes por meio das palavras, como o espírito de violência que pode entrar por meio de uma palavra, porque tem pessoas que são opressoras por meio de palavras ou agressivas, e ali quando elas descarregam as palavras com raiva, com ira, com ódio, né, contenciosas, elas estão despejando sobre a outra pessoa não somente palavras, mas muitas vezes transferências espirituais, aonde aquele espírito de violência, espírito de medo está sendo transferido a outra pessoa, o espírito da intimidação. Então, existe transferência espiritual também por meio das palavras. E existem transferências de maldições por meio das palavras. Por exemplo, pessoas com espírito agoureiro. Agora, a gente vê isso às vezes nas redes sociais, pessoas que predizem a morte de outras. Vai acontecer acidente tal, vai morrer tal dia. Isso não é só um espírito de adivinhação que está agindo naquela pessoa, mas também essa pessoa carrega um espírito agoureiro, que é um espírito de agouro, que lança maldições, palavras maldizentes. Então, ela está querendo lançar uma palavra de morte, né? Então, hoje, nas redes sociais e no mundo afora, já era comum isso. Mas hoje também tem nas redes sociais pessoas que são agoreiras, que ficam predizendo a morte de pessoas famosas, de outras pessoas. Na verdade, elas não estão só predizendo, elas estão querendo decretar uma palavra de agouro. E se essa palavra não for quebrada em oração, pode se tornar uma realidade, por causa da ação espiritual por trás daquelas palavras e da credibilidade daqueles que ouvem e dão credibilidade a essas palavras de agouro. Então é assim que funciona. Espíritos de agouro. Elias também acreditou nas palavras de Jezabel. Jezabel mandou um recadinho a Elias e disse: amanhã nessa mesma hora, se não acontecer o mesmo que Elias fez aos meus profetas, ele vai ver o que vai acontecer com ele, ele vai também perder a vida. Jezabel ameaçou Elias e Elias recebeu não somente o recado, ele recebeu um código, uma mensagem, uma transferência espiritual por meio daquela ameaça, aonde ele pediu a Deus a morte. Ele já recebeu aquela condenação de morte no coração dele. Então, existem transferências espirituais por meio de palavras. Por isso que Elias ficou tão prostrado, tão desanimado,
Porque ele não recebeu somente uma mensagem, ele recebeu um código, recebeu uma transferência espiritual e aceitou aquela mensagem como sendo uma verdade para a vida dele. Então, existem esses tipos de transferências por meio da voz, mas também existem as transferências de Deus. Como eu disse no começo aqui, por meio da palavra, Deus disse que haja luz. Deus, ele separou, né, as águas da terra. Deus colocou ordem ao firmamento. Deus colocou ordem em todas as coisas por meio da sua palavra. A autoridade de Deus maior está sobre Deus, que é soberano, excelso, grande, poderoso. E quando ele fala, a Bíblia diz que ninguém pode impedir o agir de Deus. Quando ele decide fazer o que ele quer. E esse é o poder da voz de Deus. A voz de Deus veio sobre a vida de Abraão. A Bíblia diz que Abraão, ele ouviu a voz de Deus. Olha aqui em Gênesis, capítulo 12, versículo 1 ao 3, diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. A Bíblia diz: ora, o Senhor disse a Abraão. Então, a voz de Deus disse a Abraão. Deus falou com Abraão. E a voz de Deus, ela traz transferências. Talvez neste momento Abraão não tivesse nenhum projeto, nenhum plano. Nada estava traçado, nada estava pré-estabelecido, nada, absolutamente nada. Mas quando a voz de Deus veio a Abraão e quando ele falou com Abraão, ele teve um poder de ação. Algo foi ativado em Abraão. Então, Abraão, ele não teve somente coragem para sair da sua casa, da sua parentela, para ir ainda para uma terra que Deus ainda iria mostrar a ele. Abraão não foi somente ousado. Abraão tinha uma palavra de Deus. Abraão foi ativado, houve uma transferência da voz de Deus sobre Abraão. Você está entendendo o poder da voz de Deus, o poder da palavra de Deus ao nosso coração? Quando uma palavra ela vem de Deus, ela não traz somente ousadia, ela traz toda a ativação que você precisa para obedecer à voz de Deus. Abraão não simplesmente teve coragem e ousadia para sair da sua terra. Abraão estava impulsionado a obedecer à voz de Deus. Abraão estava ativado. Abraão estava totalmente com todas as ferramentas agora necessárias na sua cabeça para ele sair da sua terra e do meio da sua parentela. Ele estava com uma palavra de Deus, com uma ativação de Deus, com um impulsionamento de Deus. É como se ele estivesse abastecido com o combustível de Deus, aonde Deus transferiu algo a Abraão que fez com que ele se movesse
para a vontade de Deus. Coisa tremenda, aleluia! Deus, ele é tremendo. E a palavra, o poder da voz, também vem por meio da voz profética. Deus, ele fala por meio da sua voz profética, dos seus filhos. O profeta Samuel, ele liberou uma palavra sobre Saul. Saul era aquele que se escondeu dentre as malas, mas o sorteio caiu sobre ele. Ele seria o primeiro rei de Israel. Mas ele era tímido, ele não tinha coragem, ele não tinha nada que pudesse ser uma característica de um rei, porque ele se escondeu dentre as malas, ele não queria saber muito desse rei, não. E quando acharam ele, logo após isso, a Bíblia diz que Samuel, ele liberou uma palavra sobre Saul. Em 1 Samuel 10:5 diz assim em diante: então chegarás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que, entrando na cidade, encontrará um grupo de profetas que descem do alto. E eles vão trazer diante de si saltérios e tambores, flautas, harpas, e estarão profetizando. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, profetizarás com eles, e tornar-te-ás um outro homem. Foi exatamente o que aconteceu com Saul. O profeta Samuel liberou a palavra sobre ele. Ele não tinha capacitação nenhuma, mas quando o Espírito do Senhor veio sobre Saul e ele começou a profetizar com aqueles homens exatamente como o profeta Samuel havia falado, ele tornou-se um outro homem, no sentido que agora ele conseguiria governar Israel. Amém? Então, a palavra profética do profeta Samuel trouxe uma transferência sobre a vida de Saul, que exatamente como aconteceria, ele seria cheio do Espírito Santo e capacitado para aquilo. Aleluia! E por último, eu quero falar da voz da autoridade, de um pai, de um pastor, sabe? De um professor. Palavras de uma autoridade podem trazer uma transferência muito boa quando proferida com bênçãos, com ativação. Uma palavra de um pai, de uma mãe tem muita força. Por isso que é tão importante os pais liberarem palavras proféticas sobre os filhos. Palavras de encorajamento, palavras de bênção, palavras aonde eles se sintam seguros, ousados, que eles sejam cheios de intrepidez, porque a palavra ela vai conduzir aquela pessoa à vitória. Uma palavra de um pai, de uma mãe, se ele disser que o filho vai ser grande, que o filho será cheio de prosperidade, abençoado, inteligente, tudo isso que ele declara, é bom declarar sobre os filhos. Quando existe essa declaração, existe uma força ativa liberada de Deus sobre aquela pessoa. Daí você vai falar, o que é isso? É o poder da mente, o poder da palavra? Não! É a autoridade que Deus colocou sobre os pais de liberar a palavra. Quer que seu filho alcance voos altos e seja totalmente seguro no futuro, são as suas palavras que vão determinar isso. Aleluia! Louvado seja Deus. Quero orar junto com você agora. Deus é tremendo e poderoso. Pai, te adoramos e te bendizemos nesta manhã bendita. E pedimos, Senhor, queremos a transferência da tua voz, do poder da tua voz
da autoridade da tua voz, do governo da sua voz sobre nós. Queremos ser cheios do teu Espírito Santo e cumprir o teu querer nessa terra, neste tempo. Em nome de Jesus, Senhor, vai desmantelando todos os decretos malignos, predições malditas, palavras malditas, decretos malditos, palavras agoreiras, maldizentes. Nós quebramos agora todo o poder do mal. Em nome de Jesus, todo o poder maligno, toda transferência ruim que aconteceu sobre a vida dessa pessoa, por meio de palavras, nós quebramos o poder do mal agora. Não tem poder e nem efeito sobre a vida dessa pessoa, em nome de Jesus Cristo. E declaramos agora a palavra ativa e poderosa de Deus. Você é mais do que vencedor. Tudo você pode naquele que te fortalece. Tenha coragem, seja forte, seja corajoso, tenha ousadia, pois Deus não te deu espírito de temor, mas um espírito de ousadia para você vencer, avançar, para você alavancar e entrar em todos os lugares que Deus quer que você entre. Aleluia! Recebe essa palavra hoje aqui. Você é mais do que vencedor. Em Cristo Jesus, Deus está contigo. Você não está sozinho. Lembra do que eu falei ontem? Sobre a presença de Deus. O Espírito Santo, ele é o próprio movimento de Deus na terra. A presença de Deus está se movendo sobre a sua vida. Deus está contigo. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente. Foi uma grande alegria estar aqui com vocês. Que haja paz, prosperidade, alegria no Espírito Santo, portas abertas para você, sua casa, sua família, que você seja protegido, abençoado, em nome de Jesus. Amém, queridos? E se você ainda não conhece o site do Profeta Vinícius, o nosso site, acesse para você conhecer o nosso ministério profético, os nossos livros, os nossos eventos, www.profetaviniciusiracete.com.br. E você que vai participar da imersão profética agora, sexta e sábado, que o seu nome está na lista, já vai mandando mensagem para a nossa equipe para confirmar a sua presença, amém? Que nós estamos de novo fazendo as confirmações. Que Deus te abençoe até às 18h30 e que o Senhor esteja contigo. Até mais, se Deus permitir.